Eita glória! Não é São João não. Vem Jesus liberte o coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Eita glória! Vem Jesus liberte o coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Do menino que brinca de baleadeira, da mulher negra lá no Ceará. Lembra desse, Rixele? Isso é coração nordestino. A seca castiga e o gado morre, e o rio que corre é do Baixa aí, ô José. pelo Nordeste carente, povo tão valente, Deus ama você. Amém, irmão Rixele. Esse louvor é... Baixa aí, coração. Esse louvor é coração nordestino, né? Que o pastor Sidney Chachá também gravou na voz dele. Infelizmente eu não encontrei aqui hoje. Amém. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Amém. Pra gente concluir. E aí, o que, é que vocês estão achando antes de chamar o pastor? Não, irmão. Por Jesus Cristo. Amém. Mas se o Thales estiver aí, arraste o sofá. Olha. Esses nazarenos é uma bênção. E vocês estão achando bom o nosso bate-papo? Nós já vamos caminhar para o final, viu, gente? Tá tão gostoso ouvir essas coisas assim da obra do Senhor, né? Mas nós já vamos terminando. Eu vou convidá-lo, deixa eu ver se ele já voltou. Amém? Esse louvor, como é dizendo, coração nordestino. É isso mesmo. Isso. Quando terminarmos aqui o bate-papo, a gente toca só um pouquinho para vocês matar a saudade, tá bom? Nossa, deixa eu ver se ele voltou. Não, ajude ele, pastora, lá. Você tem que ajudar o coitado. Eita, o coitado do missionário. Esse pessoal assim não tá muito... Igual o pastor aqui, meio... Ai, deixa eu... Amém. Deixa a pastora ajudar aqui o missionário Chachá. Enquanto isso, olha só, eu vou agora para a última pergunta. Eu vou agora para a última pergunta aqui, pelo menos na minha grade de 5. Essa é a pergunta da irmã Alana, inclusive, que é a nossa líder da MNI, para podermos concluir essa parte aqui com o missionário Chachá. E se alguém tiver alguma pergunta bem específica, claro, dentro do contexto, né? Você pode enviar aí a pergunta, pode mandar no meu WhatsApp no privado, se aqui tiver desativado o bate-papo, porque a gente pode fazer em nome de Jesus, tá bom? E aí, pastora? Acho que descarregou o celular dele. Não, tá repreendido em nome de Jesus. Não entrou não, nem chegou a mensagem aqui. Nem E tá foi, atendendo, então liga aí. Quer ligar? O meu tá aqui. Tô ligando. Ele tá usando da Ivanise. Isso. Eita Jesus. Então vamos chamar a Alana, né? Para terminar, que ela fez a pergunta, ela responde. Ok, nós estamos aguardando, deixa a pastora tentar aqui. Que bênção, né, irmãos? E eu quero aqui... Ligue para o dele também, tem um dedo dela. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de vocês que estão conosco. Talvez ainda alguma pessoa não conseguiu voltar. Né? Beatriz chegou agora, certamente com a irmã Cleide. Irmã Lilian, está com quem aí? Irmã Lilian chegou, minha mãe, que é a irmã Lucinha em Maceió. A Isadora está conosco, irmã Lourdes e Antônio. Minha irmã Cleidiane. A irmã Neide está conosco. O Paulo dizendo que amou a live. Foi a melhor de todas. É um falso mesmo. Traindo o pastor dele. Minha sogra Quitéria. Pastor... Ok, Paulo, entendi. Ok, muito bom, disse a Alana. Rixela que está sorrindo, olha. Tá bom, uma bênção, pastor, disse a Edna. Muito bem. Quem mais? O irmão Carlos está conosco, voltou. Teve alguns irmãos que ainda não conseguiram voltar. Alexandre Júnior está aqui também. Silvonete é a Divonete lá em Maceió. Um abraço, Divonete, Deus abençoe. E a minha irmã Cida está de volta. E o missionário? Não, ainda não. Meu Deus, eu ensinei tanto a ele isso hoje. Rapaz, quando encerrar, você tem que atualizar o seu... Eu acho que descarregou, porque a mensagem não está nem chegando. Está nem chegando. Então ele não vai receber a oferta. Irmão Gustavo está conosco também. Chegou agora. Amém. Glória a Deus. Chegou agora? Pronto. Chegou a mensagem, ele vai voltar.
Ótimo, glória a Deus, que coisa boa. E aí, gente, enquanto a irmã Sálua está aí também conosco, com a irmã Rita, eu acredito. Aí, irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que vocês, irmão Michael também está chegando, Silvonete, é lá de Teresina. Deus te abençoe, irmã Silvonete. Que bênção ter você conosco. Amém. A pastora conseguiu falar com ele, ele está retornando. A Márcia está conosco também, e graças a Deus por isso. Então nós vamos só aguardar aqui, vamos já para o final. Quero lembrar a você que o nosso culto da vitória hoje não cancela o propósito da semana de oração. Às 10 horas em ponto, eu não vou nem me levantar daqui, pelo que eu estou vendo. Vou ficar aqui esperando por vocês para fazermos nosso terceiro passo aí, terceiro momento da semana de oração. Amém. Sidney, agora é no dele. Chegou o homem. Oh, glória a Jesus. Chegou. Aqui, pastora. Aqui. Coisa, meu amor. Meu amor está aqui do lado. Amém. Chama. Oi. Eita, Deus que me chama, mulherzinha. Tá uma bênção aqui hoje, viu? Calma. Amém. Glória a Deus. Todos querendo fazer a mesma coisa. Muito bem. Ailton. Esse é o Ailton lá de Arapiraca, né? Irmão Ailton, um abraço, viu, meu irmão? Muito bom ter você conosco. Varão, eu pensei que você tinha sido arrebatado, tinha ido fazer missões no sertão agora. Digo, o homem ficou tão emocionado que foi pro sertão. Isso é coisa de velho mesmo. Vou tentar Eu já encontrar disse aqui. Ei, Jesus, fala. Amém, amém. Ótimo, o senhor está ouvindo bem, né? Estou ouvindo perfeitamente. Ok. Então vamos continuar. Olha, chegou também a irmã Edinalva, o irmão Augusto, está conosco, amém. Bem, sejam bem-vindos. Pastor missionário, Sidney Chachá, muito bom. Enquanto o senhor estava aí conseguindo voltar, eu estava conversando aqui com os irmãos e alguns irmãos falando como tem sido proveitoso. Tem uma ovelha que disse assim, a melhor live, até me desmereceu nesse momento, só porque o senhor está aí do outro lado. Mas muito bem. Está muito bom o nosso bate-papo e a última pergunta que eu tenho aqui nessa ordem, e essa pergunta é da nossa líder de MNI para o ano 2020, é a irmã Alana. É uma jovem da nossa igreja e ela me mandou essa pergunta ontem, né? A pergunta é o seguinte, na visão do senhor como missionário, quais são as responsabilidades ou compromissos que a igreja local tem com os missionários que estão no campo? Quais seriam esse compromisso que uma igreja local deveria ter, pelo menos deveria ter, com os missionários que estão no campo? Olha só, eu posso resumir em uma só palavra e encerrar essa live, mas nós temos muitas colocações a serem feitas. A primeira colocação tem toda a responsabilidade. Tem toda a responsabilidade acima da denominação, acima do distrito, acima de qualquer coisa. Por que eu te falo isso? Porque quem é que conhece melhor o missionário? É o distrito ou é a igreja local? É a denominação a nível nacional e a nível mundial ou a igreja local? A igreja, a denominação ou o distrito, eu vou usar a denominação melhor, reconhece o ministério do missionário. Mas, por exemplo, você já ouviu falar do pastor Felipe Fulaneto? Sim. Então, eu acho que eu sei que você conhece ele pessoalmente. Você é um homem articulado, um pastor articulado. É por isso que eu fiquei triste. Eu lhe falei, eu vou falar a palavra, fiquei triste, mas só eu e o senhor sabem por que nós ficamos tristes. Você não, eu.
São articulados. Vocês vão fazer uma live com o Felipe Fulaneto ou já fez? Ainda não, mas vou trazer. Traga. É um menino novo, 30 anos, mas super capacitado. Está no Chile. Está no Chile. Estive com ele com Recife, estive com ele em São Paulo, e ele me deu a oportunidade para falar numa fala dele lá em Campinas. Está conosco aqui, eu quero que ele dê uma saudação e tal, e fez uma pergunta assim como vocês. E no aniversário dos 60 anos lá em Campinas, eu dei uma palavra através do Felipe Fulaneto. Por exemplo, o Felipe Fulaneto era missionário de Campinas, passou 2 anos, parece que no Paraguai também, 2 anos no Paraguai, e depois o Felipe Fulaneto foi ser diretor do CFM, Centro de Formação Missionária. Quando ele exerceu uma função do Centro de Formação Missionária, ele foi convidado agora para ser missionário no Chile, tá? Pela experiência dele internacional de língua hispânica. E o que acontece? O Felipe Fulaneto é sustentado pela denominação, é sustentado pelo seminário que tem lá no Chile, mas também é sustentado, o maior número de sustento do Felipe Fulaneto é da igreja local. E não só a igreja do Nazareno usa essa metodologia, mas eu conheço várias denominações que usam da mesma metodologia. A maior responsabilidade sobre um missionário é da igreja local, porque é a igreja local que paquerou com o missionário quando ele estava na igreja local, que passava os finais de semana, os sábado à noite, domingo pela manhã, domingo à noite, algum culto na semana. Então, a igreja local, ela tem esse cordão umbilical que não deve ser cortado nunca. Porque nós temos agora, segundo algumas metodologias da Igreja do Nazareno, você também sabe disso, e a pastora Vanessa, que nós temos agora 3 fontes de renda para um missionário de carreira. A denominação, tá? A denominação a nível internacional. Nós temos o distrito a igreja local, que pode ajudar financeiramente, e o envio agora não é via distrito, é via igreja local, e o próprio missionário vai fazer suas tendas, vai vender seus livros, como eu vendo, como o Felipe Fulaneto vende, seus CDs, como eu vendia antigamente, quando tem um produto de chapéuzinho de couro, ou sandália, ou capa de couro, eu levo sempre para São Paulo, para o Rio, para levantar meu sustento, e aí quando eu chego, guardo, porque eu vou passar vários meses sem voltar para aquele evento. Então, a responsabilidade da igreja local é a primeira, é a primária, porque é ela que tem que saber aonde dói no missionário, saber as virtudes do missionário, mas também saber os defeitos do missionário, aonde ele é forte, mas aonde ele é fraco. E aí, do mesmo jeito, ela vai dizer, não aprovamos a ida do missionário X para a terra Y, porque nós sabemos que lá ele vai dar errado. Como é que, por exemplo, pode pedir a um missionário que não ensinava nem na escola dominical para ele ser um professor ou um diretor de um curso teológico lá no Paraguai, lá na Argentina, lá na Amazônia? Lá não manda. Então a igreja local é de suma importância. Assim como ela tem a palavra final para dizer nós aprovamos ou nós não aprovamos, ela tem que se responsabilizar em formar um comitê para mandar agora o WhatsApp, Facebook, manter o missionário lá, a cada 2 anos, no mínimo, trazer o missionário de volta para um gira missionário, e a própria igreja local fazer uma agenda para ele, para pregar, usando o exemplo de vocês, para pregar em Penedo, para pregar lá em Maceió, para pregar em Sergipe, lá com o meu pastor Davi, lá em Vitória da Conquista, na Bahia, pastor Inês em Roçadinho, pastor Fábio lá em Juazeiro, ou seja, a igreja local que tem essa responsabilidade. Então, para mim, resumindo, a igreja tem toda responsabilidade sobre o missionário, toda. Ela que deveria receber o recurso, ela que deveria administrar esse recurso, enfim, ela poderia juntar dinheiro durante o ano todo, trazer o missionário a cada 2 anos, dar a ele pelo menos uns 15 dias de férias, para ele voltar com todo o gás para o campo missionário. Tudo isso tem que ser gerado pela igreja local. Quando vai ser gerado por um distrito, não tem recurso, porque é muita gente. Quando é gerado pela denominação, tem mais de 600 missionários. Então, o carinho sempre vai ser da mãe.
Nós podemos ter madrasta, mas o carinho sempre será da mãe. O cordão umbilical nunca sairá de um embrião de uma outra mãe. Tem que ser da igreja mãe, da igreja materna. Entendeu? Amém, pastor. Graças a Deus, então, por termos chegado até aqui. Antes que eu esqueça, o Júnior está aqui perto de mim. Ele disse: pergunte ao pastor quando é que vai sair a segunda edição do Gibi Missionário. Amém. Se eu falar para você que eu já tenho 4 histórias que eu já mandei para o rapaz que faz os desenhos, das 4 histórias, ele já tem 2 histórias desenhadas. Deus me deu uma oferta, tá até um cavaleiro, não sei se você vai conseguir vê-lo, mas eu acho que não vai não. Deixa eu ver se você vai conseguir vê-lo. Olha lá, dá tchau aí, pastor, irmão Nezil. Dá tchau aí. Olha só, esse cabo que está me recebendo na casa dele aqui, irmão Nezildo, é um dos meus parceiros das viagens missionárias, me ajuda muito nas missões e nas viagens. Ele me ajudou a pagar, eu já paguei para o cabo desenhar lá. Foi quase R$1.000. E eu não concluí essa etapa porque são tantos projetos e apareceu tanta coisa para fazer e gente com necessidade que eu encostei um pouco. Mas diga para o Júnior aí que eu já tenho as 4 histórias, eu já paguei o desenho das 4 histórias, eu só mandei 2, falta mandar 2 para depois fazer a impressão. Mas vai sair o gibi hashtag 2, em nome de Jesus. Muito bem. Pastor, eu tenho uma ovelha aqui, nós já vamos encerrar, tá? Não vou tomar muito mais o tempo do senhor. Sua conta está aumentando, viu? Sua conta está aumentando. Né? Tá, muito embora o senhor não saia de casa, viu? Já estou vendo que o senhor já não está em casa, já saiu. Uma coisa que eu ia perguntar é o seguinte, eu ia perguntar logo no comecinho, era o seguinte, como prender um missionário em casa, hein? Nesse tempo? Ou dando a ele uma boa dor de barriga, ou quebrando uma perna. Tá difícil, Caso né, rapaz? contrário, o missionário não sai de casa, não. Você lembra de uma senhora chamada Madre Teresa de Calcutá? Sim, senhor. Uma vez perguntaram a ela, a senhora não tem medo de pegar uma malária, ou uma febre amarela, ou um vírus desse? Ela disse, eu até posso ter, mas o perfil não, o ofício me obriga a me arriscar, mesmo levando a minha vida em perigo até a morte. Eu nunca esqueci essas palavras. Ela falou em outras palavras, eu estou resumindo aqui. Sim, então, sim. A Madre Teresa de Calcutá, apesar de ser uma freira católica, mas nos deixou um exemplo tremendo. Ela apenas pôs em prática o que Paulo disse. Eu, Paulo, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra cabalmente o ministério a mim confiado, e esse ministério com alegria. Eu sei que eu posso estar me arriscando, mas eu estou aqui, não estou usando máscara porque eu não estou na aglomeração, estou a 30 metros da primeira pessoa aqui do meu lado. Mas assim que eu saio daqui, eu coloco máscara, dentro do carro estou com máscara, estou com álcool gel, e tenho me isolado assim, o máximo que eu posso me isolar. Mas tem hora, meu irmão, que eu acho que por esse meu lado sanguíneo, esse meu lado missionário de sair, eu comecei a passar mal, eu comecei a ficar tonto na minha cadeira de balanço. Ontem à tarde, ao me levantei, disse, amor, eu preciso ver a rua. Aí eu fui lá para fora do meu prédio, que você conhece, você já dormiu na minha casa. Quando eu cheguei lá fora, passei 10 minutinhos, voltei bonzinho. Só porque eu vi 3 motos passar e um carro. Ou seja, não tem como segurar o missionário em casa. É difícil. É impossível. É impossível. Hoje meu coração deu umas palpitadas assim, porque vindo para casa, eu tive que ir em um conjunto aqui chamado Vale de São Francisco, e é onde o carro aponta para ir sentido Maceió. E a vontade de apertar o pé e pegar direto foi grande, viu? Esses dias aqui, 3 meses já sem sair desse... Mais de 3 meses sem sair desse reduto aqui. A gente costumado a viajar, fazer muitas coisas, mas é um tempo que vai passar, em nome de Jesus. Para a gente finalizar, eu estou aqui com uma outra jovem da nossa igreja.
É assim, pastor, pergunta ao missionário quais são as características que um missionário precisa ter, desenvolver, aliás. No ponto de vista do senhor, quais seriam os pontos principais que uma pessoa que tem essa chamada, essa convicção, precisaria desenvolver inicialmente? Vamos lá. Primeiro, paciência. Porque o chamado é de Deus, o chamado é nosso, mas o tempo é de Deus. Paciência. O tempo é de Deus. Você pode passar muitos anos trabalhando na sua terra natal, até que Deus possa lhe usar lá fora. Eu tenho uma expressão que eu uso nesse livro aí, que você está em mãos. Antes de você ser bênção às nações, seja bênção aos sertões. Você entendeu? Antes de ser bênção às nações, seja bênção aos sertões. Então, isso quer dizer, frutifique onde você está plantado e espere o tempo de Deus para lhe levar para algum canto. A outra chama-se flexibilidade. Se você não for uma pessoa flexível, ou adaptável, ou ensinável, fique em casa. Fique na sua igreja. Porque lá fora, você vai ter que se flexibilizar para muita coisa. Você vai ter que ser ensinado por muitas coisas e muita gente que você nem sonhava. Uma vez eu estava no Paraguai, em 1998, na cidade chamada de Concepción, ou Conceição, Nuestra Senhora de la Conceição, e uma menina chamada Rosângela Damasco, hoje está com seus 60 anos, mas na época ela tinha 20, 40, alguma coisa. E eu preparei uma comida paraguaia, daquele norte do Paraguai, e ela falou assim, eu não vou comer isso, porque eu não estou acostumada. Eu digo, então você está reprovada nesse seu treinamento in loco. Porque o missionário que não é flexível, que não é adaptável, que não é ensinável, desista, porque você vai estar... Se Deus não lhe moldar aqui, lá fora você não vai aprender uma outra língua, você não vai aprender uma outra cultura, não vai se adaptar à comida. Então tem que ter paciência, flexibilidade e ser ensinável. Amém. Ótimo. Muito bem. Pastor Sidney, eu acredito que se a gente continuar aqui conversando, tem pano para as mangas, mas eu quero inicialmente agradecer ao senhor pela sua disponibilidade em nos atender, em estar conosco nesse momento, e deixá-lo à vontade para fazer as suas considerações, talvez, não sei, alguma palavra, alguma coisa específica, e fazer suas considerações para encerrarmos. Faltam 5 minutos para as 21 horas. Às 22 nós temos aqui oração, e aí nós vamos precisar encerrar para poder dar continuidade. Então, fique à vontade. Fique à vontade. Eu escolhi um texto de, se você está com a sua Bíblia próxima, de 2 aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 26, 27 e 28. Paulo está defendendo o seu ministério quando ele começa a falar um monte de coisa. 2 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 26 ao 28. Ele fala um monte de coisa falando assim, eu sofri açoites, eu fui preso, eu sofri naufrágio, eu fiz tudo isso por amor ao Evangelho, mas tudo isso pensando lá no 28, pensando em uma coisa, como estão as igrejas? Como é que está o meu povo fora de Jerusalém, fora da Judéia? Como é que está o meu povo em Antioquia? Como é que está o meu povo em Roma, em Tessalônica, em Colossos, em Neópolis? Ou seja, Paulo tinha essa preocupação. E depois o próprio Jesus, falando em Mateus capítulo 9, verso 35, e percorria Jesus todas as aldeias e sinagogas. Então, eu pego todos esses dois textos aí, inúmeras coisas que a Bíblia fala sobre isso, e resumo em algo que eu tento fazer. Eu faço pelo menos, eu acho que se chegar a 1% do que Paulo fez, do que Paulo sofreu, por amor às igrejas, e por amor aos Alexandres e às Vanessas da vida, eu já me dou por satisfeito. Eu não tenho tempo, eu estou louco para que chegar dia 14, porque o governo do estado da Paraíba deu um mini lockdown até o dia 14, espero que ele não prorrogue isso aí,
porque dia 15 eu já tenho viagem marcada para Japi, no Rio Grande do Norte, é a próxima segunda-feira. No dia 4 e 5, é um sábado e um domingo, eu tenho uma outra viagem marcada para o seu estado de Alagoas, é um sertão aí de Alagoas, que houve uma grande enchente, e rompeu uma adutora, e lá muita gente ficou passando fome, há 2 anos atrás, 2018. Onde é que foi, você sabe dizer? Não, se foi agora recente, eu creio que foi Santana do Ipanema, naquela região por ali. Por ali, mais ou menos, 2018. E ali nós levantamos um caminhão de comida, com roupa, com fogão, com geladeiras velhas, com botijão e tal. E nós socorremos aquelas famílias ali. E dali nasceu uma igreja Assembleia de Deus, linda, linda, linda até o dia de hoje. E foi fortalecido outras igrejas, porque não tem Nazareno. Mas independente disso. Agora, e eu estou para voltar dia 15, 16 em Japi. E no dia 4 e 5, nessa cidade, perto de Santana de Ipanema, para socorrer esse povo lá, porque ainda continuam passando grandes necessidades. Ainda consequência ainda dessa enchente que perderam tudo. Eu vou confirmar bem que cidade é essa e eu vou postar no Facebook e você vai ver lá, que eu sei que você me acompanha quando pode. Então, o que eu quero dizer é que eu tento fazer pelo menos 1% daquilo que Paulo fez e 0,00001% daquilo que Jesus fez. Amava aqueles que estavam longe do seu povoado. Então, você que está me ouvindo, você não pode ir à África agora, nem Paraguai, nem Uruguai, nem lá para a Europa. Mas frutifique aonde você está plantado. Faça alguma coisa para o povo que precisa. Faça alguma coisa para que esse evangelho seja alcançado. Abençoe um projeto lá de Penedo que ajuda as crianças da Igreja do Nazareno. Né, pastora Vanessa? Ou seja, faça alguma coisa. Amém, pastor. faça alguma coisa pelo evangelho. Né? Prega o evangelho dentro da sua própria casa com seu bolso. Pega o seu home bank e sai abençoando projetos missionários. Hoje um irmãozinho lá da cidade de Macaíba, depois de Natal, ligou para mim, filmando, consertando uma moto. Aí eu falei assim, o que você está fazendo, missionário? Fez consertando uma moto da base. E essa moto vai servir para alcançar os povoados. Eu aprendi quando eu tinha 15 anos, estou com 30. Há 15 anos atrás eu aprendi a ser mecânico de moto. Nunca exerci a função. Mas hoje Deus me trouxe para essa base aqui para consertar a moto da base. Meu irmão, faça alguma coisa acontecer. Se você não tiver nada para fazer, olha que mulher bonita. Olha só. Eita! Um abraço. Rapaz. Benção. Isso aqui é a parceira de 31 anos, meu amigo. Só ela me aguenta. Menina. Glória a Deus. Então, o que eu peço é que você não fique esperando o tempo bom acontecer, não. Faça alguma coisa. Faça com dinheiro, sem dinheiro, com coragem, sem coragem, com lugar, sem lugar, com gente, sem gente, porque Deus está vendo. E Ele que escreve a sua história. Amém. Tem um irmão aqui que está dizendo que a cidade que o senhor falou é cidade dos dois riachos. Pode ser. Eu não sei bem. Eu vou postar ainda essa semana na cidade que eu vi. Ok, pastorzão. Muito obrigado. Nós precisamos encerrar. Deus te abençoe. Um grande abraço para sua esposa aí, nossa irmã Ivanise. Deixar aqui registrado um abraço também para a Rebeca, a seu genro Oscar e a pequena Eva. E também o Diego. Diego, meu amigo flamenguista. Eita, Deus e a Rebeca tá grávida, tá chegando outro missionáriozinho aí. Estamos sabendo. Prosperidade. Então, que Deus abençoe vocês. Espero que quando tudo isso passar, nós possamos tanto dar um pulinho aí, como vocês dar um pulinho aqui. Eu acho que na ordem é que vocês têm que vir, porque vocês estiveram aqui em 2018, eu já fui aí em 2019 2 vezes. Fui em 2018, depois de vocês, em 2019. Então agora é a vez de vocês dar um pulinho lá de cá. Eu vou. Amém, pastor Ciro. Foi assim, muito, muito maravilhoso, muito bem desse momento. Poder ouvir, o senhor sabe que a gente
amo ouvir o Senhor, as suas histórias, esse chamado lindo que o Senhor tem. É um verdadeiro para a nossa vida. O Senhor é um canal de bênção, instrumento de bênção. Um homem ou uma mulher de Deus que a gente assim, temos como exemplo muito grande na nossa vida, no nosso ministério. Estamos com muita saudade de vocês e pode ter certeza que continuamos orando por vocês e estamos disponíveis aqui para aquilo que ao Senhor, o ministério precisar. Amém? E cremos que Amém. breve estaremos juntos novamente. Deus abençoe Amém. grandiosamente. Eu Beijo, creio. Davi. Deus abençoe. Tá bom. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Um abraço. Saudações. Amém. 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 Glória a Deus. Pronto. Encerramos aqui com a participação do missionário Xaxá. Deixa para tocar a música no final, né? Vamos encerrar. Eu quero orar, mesmo que ele já saiu, mas eu quero orar pela vida do pastor Sidney, né? Tem uma irmã aqui do Chile, né? Falando aí conosco. Deus abençoe a nossa irmã que está no Chile. Acho que já passou aqui o nome dela. É para baixo, para cima. Bom. Bem, gente, nós chegamos ao final. Que coisa tão boa, né? Podemos ouvir. Tem muita coisa. Se você ainda não adquiriu, posso nem dizer como é que você vai fazer, mas esse livro ele é muito bom. Entre Lágrimas e Pedras, né? Alguns relatos de vida aqui da história do nosso missionário. E muito bom. O que eu quero... Camila lá do Chile está conosco. Amém. Camila e sua família. Moacir também, mandando abraços para a irmã Denise, Luiz Mário, Elias, dentre outros. Foi muito bom esse bate-papo. Nós vamos encerrar, mas às 22 horas, são 21h05, às 22 horas eu vou estar aqui novamente para darmos nosso terceiro passo na semana de oração. Como pastor de uma igreja local, eu poderia, na verdade, falar ou pontuar muitas coisas daquilo que nós ouvimos nessa noite através da vida do pastor Xaxá. Um exemplo, conforme está dizendo a irmã Edna, serve para nós de inspiração, ou pelo menos posso dizer pessoalmente, ou particularmente, ou para mim, a pastora aqui, serve de inspiração, alguém que dedica a sua vida em prol do reino de Deus. É muito bom sempre quando a gente consegue se relacionar dentro dessa questão ministerial com pessoas éticas, pessoas honestas, pessoas que de fato amam e servem a Deus, vamos dizer assim, pelo menos da forma que deve ser aos nossos olhos. Então nós louvamos a Deus por isso. Mas aqui eu sei que tem alguns jovens entre nós, e não necessariamente apenas os jovens, mas casais jovens e outros irmãos que têm um desejo de servir a Deus. Gente, uma coisa muito importante, nem todos nós seremos comissionados ou chamados para servir a Deus em outras nações, ou seja, fazer missões transculturais. Mas isso não pode nem deve ser um impedimento a você para servir. Eu aprendi ainda novo convertido que missões se faz com as mãos, com missões se faz, primeiro, com os pés dos que vão, com os joelhos que se dobram e com as mãos que contribuem. Então, de alguma forma, nós podemos fazer missões. A igreja local, a qual nós estamos inseridos, é o local onde nós devemos desenvolver. Eu vivi isso, não é? Eu li aqui para vocês a dedicatória de 2007 desse livro que eu recebi do pastor Sidney, lá em Maceió, ainda como um seminarista na igreja, presidente da MNI, assim como é hoje a irmã Alana. Eu também fui presidente do Departamento de Missões, servindo a Deus com muita alegria, e as coisas naturalmente vão acontecendo. Não é do dia para a noite, como algumas pessoas pensam. Não é também ficar na cadeira do comodismo e ficar, às vezes, cobrando. Cadê o pastor que não me vê? Cadê a minha líder que não me enxerga? Cadê isso ou aquilo que não acontece? Que palavra maravilhosa. Vá de encontro ao seu chamado.
Vá de encontro com as suas convicções em Deus. E Deus irá passo a passo fazendo as coisas acontecer. Olha, gente, deixa eu dizer isso aqui para vocês. Eu conheço gente que conseguiu galgar muitas coisas na sua vida secular, mas são infelizes, porque rejeitaram um chamado de Deus na sua vida. Prorrogaram aquilo que Deus ministrou ao coração, e foram prorrogando, o tempo vai passando, as coisas não acontecem, se realiza secularmente falando, materialmente falando, profissionalmente falando, mas o vazio. Eu vivi isso por algum tempo. Até o dia que eu disse, não, eu vou precisar, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Se você tem um chamado específico, é uma coisa diferente. É isso que eu estou falando aqui. Vá de encontro ao seu chamado. Deixe Deus usar a sua vida. Porém, por outro lado, eu gostaria de dizer que conheço muita gente frustrada, decepcionada. Pessoas que, infelizmente, fizeram tudo o oposto. Não foram de encontro ao seu chamado, esperaram pelos homens, esperaram por uma instituição e as coisas não acontecem. Porque quando nós tomamos esse ponto aqui, que eu estou falando, as decepções acontecem. E muitas vezes nós não queremos servir na igreja local, não queremos nos colocar à disposição da liderança ou se submeter a ela. Dentro dos erros e dos acertos, eu louvo a Deus pela liderança que eu tive até aqui, porque ela me ajudou. Foi ela que reconheceu o meu chamado. E veja como é interessante, quando dentro da igreja alguém tem um chamado, a igreja reconhece, não precisa nem, muitas vezes, a gente intitular, mas você consegue ver na pessoa, poxa, fulano tem um chamado, fulano tem uma... Entende? Naturalmente, isso é natural. Não precisa ter uma forçação de barra, não precisa, como a gente sabe, em muitas denominações existe isso. Na Nazareno, graças a Deus, passa muito distante, que é aquela briga pelo poder, aquela briga pelo cargo. Não precisa, irmão. Quando Deus tem um chamado, faça a sua parte, faça o seu serviço, esteja à disposição da sua liderança, seja você membro aqui em Penedo ou de qualquer outra igreja a qual você está servindo, que naturalmente Deus escolhe, a igreja identifica isso e a sua liderança envia. Isso acontece lá em Atos também, capítulo 13, com Paulo e Barnabé, quando a Bíblia diz que impuram as mãos sobre eles e os enviaram para a primeira viagem missionária. Que Deus te abençoe. Amém? Obrigado, irmão Valnei, pela sua disponibilidade também aqui nessa noite. Obrigado ao pastor Sidney e sua família. E eu quero orar, encerrando o culto. Nós não vamos mais louvar, convidar o Valnei, por causa do horário. E queremos aí dar só uma pausa, em 50 minutos, mais ou menos, eu volto para darmos o terceiro passo do nosso propósito. Amém? Amém, irmã Lilian. Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus, agradecido. Esqueça alguma coisa, pastora? Não. Então vamos orar em nome de Jesus. Obrigado pelo tempo. Nós vamos marcar uma outra live aí nós temos mais 2 missionários, que é o Fulaneto, um jovem muito capacitado, e temos também já um missionário aposentado. E nós temos como um paizão, que é o pastor missionário Estevão Ripp. Vamos marcar aí para ele dar uma parcial para a gente sobre a história da Igreja do Nazareno no Nordeste. Tudo isso serve de inspiração para os nossos dias. Pai, eu quero te louvar, eu quero te exaltar neste momento pela vida desses irmãos que se encontram conosco e tudo que nós ouvimos como experiências vividas através da vida do pastor Sidney. Sirva-nos, ó Deus, como inspiração. Essa é a nossa vez, esse também é o nosso tempo de servirmos ao Senhor e marcarmos nossos dias com histórias extraordinárias da provisão, ó Deus, do agir do Senhor em nossa vida. Queremos abençoar, mesmo na ausência, talvez a vida do pastor Sidney, sua esposa Ivanise, seus filhos, netos, que o Senhor possa supri-los
guardá-los, ó Deus, e abençoá-los, em o nome de Jesus. Enquanto teu filho continua a te servir, ainda como missionário, que o Senhor continue na pessoa de Jesus, o abençoando e usando, assim como nós temos falado carinhosamente, como alguns de nós o reconhecemos como um anjo do sertão, pois tem socorrido muitos obreiros, socorrido famílias, socorrido igrejas em suas necessidades, suprindo com alimentos físicos e espirituais, em nome de Jesus. Que o Senhor levante em nossos dias outros missionários com essa mesma proposta de alcançar o sertão nordestino e também de tocar em outras nações, em um nome de Jesus. Esta é a minha oração. E que, ó Deus, aquele que de forma muito específica sente sempre uma chamada acesa dentro de si, quando ouve coisas semelhantes a essa, confirme, direcione, ministre ao coração, em um nome de Jesus, e como igreja local, que possamos segurar, ó Deus, também esse outro lado da corda, esse outro lado que sustenta, esse outro lado que reconhece e envia, ó Deus, missionários, no nome de Jesus, para a tua glória e o teu louvor. Nós te agradecemos, abençoamos todas as famílias reunidas, que possamos no Senhor sermos mais que vencedores, em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Então nós encerramos aqui essa transmissão. Às 22 horas eu estarei de volta, esperando por você para o terceiro momento, o terceiro passo da nossa semana de oração. Forte abraço e até às 22 horas, se Deus assim nos permitir. Daqui a pouquinho, faltam apenas 45 minutos.